Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que vocês nos acompanhem aí por essa hora, né, em que a gente vai estar aqui debatendo, né, de novo com o Marcelo um aspecto importante, né, na discussão de políticas econômicas e principalmente nesse momento de crise, né, que é a questão da dívida pública, né. Então, primeiro a gente entender um pouco exatamente o que é a dívida pública, né, o que é você... se a dívida pública, por exemplo, ela pode ser comparada com a nossa dívida, né, a nossa dívida como pessoa, né, é a mesma coisa, tem os mesmos elementos, se gerencia da mesma forma, né, porque a gente às vezes ouve muitas pessoas falando na televisão, nesses programas, que é igual a nossa dívida, né, você não pode gastar mais do que o que você ganha, você tem que apertar, enfim. Então, assim, né, Marcelo, como já participou aqui com a gente, Marcelo Manzano, ele é professor da Unicamp, né, um economista já bastante experiente, e que conhece muito esses assuntos aí, principalmente ligados a essa área de finanças públicas. Então, Marcelo, eu queria que você começasse aí falando para a gente exatamente o que é a dívida pública, quer dizer, como é que um país se endivida, quais são as diferenças de uma dívida de um país para a minha dívida ou a sua, né, ou para a dívida de uma empresa, né, e quais são também os mecanismos em que os governos se utilizam de pagamento dessa dívida. Quer dizer, o que é pagar a dívida? É que nem a gente, que vem a fatura do cartão de crédito no final do mês, você decide se paga 20%, metade, se paga todo. Quer dizer, como é que isso como é essa história aí da dívida pública? Então, Marcelo, por favor, assuma aí o negócio. Bom, boa tarde, Canário, boa tarde a todos que nos acompanham aí, obrigado pelo convite mais uma vez, e é um assunto, parece tanto árido, mas é um assunto importante, tem se falado muito sobre isso nesses últimos tempos, por causa da crise, então acho que é muito oportuna essa discussão. Vamos lá, na verdade, assim, dívida pública tem quase nada a ver com a nossa dívida privada, né? Seja a nossa enquanto família, pessoa física, seja das empresas, né? Por várias razões, né? A primeira delas é que nenhum de nós, empresas ou pessoas físicas ou famílias, pode se endividar na forma que o Estado faz, né? A gente tem que ir a um banco, a uma instituição financeira, fazer uma negociação, assinar um contrato, né, ou ter um contrato previamente liberado, um cheque especial, você pode sacar, mas tem uma avaliação da sua condição de pagador, etc. e tal. O Estado não se financia dessa maneira, né? A dívida pública, o Estado vende no mercado títulos da dívida pública, né? É um papel, antigamente era um papel, eu me lembro de ver meu avô era um relojoeiro, vivia muito apertado, então ele tinha um cofre na casa dele, dentro do cofre tinha lá uns papéis, eram títulos da dívida pública, tinha umas assinaturas bonitas, umas marcas d'água e tal. A poupança que ele fazia, ele comprava esse título da dívida. Então as pessoas, o público pode adquirir esse papel no mercado, né, no mercado financeiro, na bolsa, e esse papel paga juros, né, um prêmio que a gente diz, né? E o que significa isso? Você segura esse título cada título tem um período de maturação, tem títulos de 1 ano, tem títulos de 5 anos, tem títulos de 10 anos. Quando esse título vencer, o Estado recompra esse título e te paga o valor do título mais os juros, né, mais o prêmio. E se você, no meio do caminho, você também não quer esperar até a data de vencimento do título, você pode ir no mercado e vender para um terceiro, né? Chamado mercado secundário, o mercado onde outras pessoas negociam títulos de empresas e de governos. Então, o Estado tem muita facilidade de se financiar desta maneira, né? Essa é a primeira diferença. Mas tem uma segunda diferença importante que a gente precisa ter clareza. Dívida pública para o Estado não é nenhum problema, porque o Estado pode pagar essa dívida de uma maneira muito simples, que nenhum de nós pode fazer, né? Ele tem a maquininha de imprimir a moeda, ele tem o monopólio da moeda, no Brasil, o real. Então, o Estado sempre poderá pagar pela sua dívida. Então,
tipo de operação muito fácil de ser realizada e tem muita aceitação no mercado. Quase ninguém desconfia de carregar, né, esse título do governo, porque sabe que o governo terá dinheiro para pagar. Por que terá dinheiro para pagar? Porque emite moeda. Nós, famílias, não emitimos moeda, as empresas não emitem moeda, então se você comprar dívida de uma padaria da esquina, o cara pode ir lá fazer um título da dívida, né, e vender no mercado. A pessoa pode até comprar, mas ela vai ficar desconfiada se essa padaria vai sobreviver, se esse sujeito é honesto, se ele não está se endividando demais, etc. E ele não tem uma maquininha de imprimir moeda. Como o Estado tem, para o Estado isso é uma operação muito fácil. E um terceiro aspecto é que, na verdade, se a gente for analisar em detalhes, dívida pública nada mais é, os papéis, esses títulos que estão circulando, nada mais são do que moeda. É uma espécie de moeda, é uma variante de moeda. Então, a dívida pública não tem esse significado, né, de algo pecaminoso, algo que revela, né, um desequilíbrio do governo, não há que se analisar a dívida pública como algo que deva ser combatido. Eu vejo que muitas vezes no debate público as pessoas acabam tendo um pouco essa impressão, porque essa é a impressão que a gente tem da nossa vida, né? Isso é uma associação que a gente faz. Uma empresa que está muito endividada, você fala, ih, essa empresa está mal. Uma família que está cheia de dívidas, o cara vai se lascar. Estado não tem problema nenhum o Estado carregar uma dívida pública. O problema existe, e aí sim, esse é o assunto mais importante, muito mais importante do que a dívida em si, é a taxa de juros. É quanto que o Estado vai ter que pagar a cada ano para esses detentores de dívida pública. Então, a taxa de juros mais alta ou mais baixa, esse sim é um assunto seríssimo. E mais do que seríssimo, é um assunto que o Brasil tem feito muito errado, tem feito uma gestão muito ruim, desde o Plano Real. Nós temos pago taxas de juros exorbitantemente altas. Chegamos a ser campeão mundial de pagamento de taxa de juros sobre a dívida pública. O nome dessa taxa, como a gente sabe, é a taxa Selic, né? Mas então o problema não é a dívida em si, o problema é o que a gente chama o custo de carregamento dessa dívida, ou os serviços da dívida, o termo que os economistas usam, né? E não tem problema nenhum que ela seja grande, né? Normalmente se compara o tamanho da dívida em relação ao PIB. Então, tem economistas que dizem que a dívida não pode passar de 90% do PIB. Esse é um número mágico. Onde é que está escrito isso, ninguém sabe, né? Depende da teoria de cada um. Tal. Não tem nenhuma evidência empírica de que ela tem que ser 90%, 120% ou 200% do PIB. O Japão tem uma dívida superior a 200% do PIB. E está aí, sobrevivendo. A economia deles é muito melhor do que a nossa. Os países desenvolvidos, principalmente agora, nessa situação de crise, estão com a sua dívida superior a 100% do PIB, alguns 120%, 110%, Estados Unidos próximo de 110%, a Espanha já teve com 150%, reduziu um pouco. Enfim, é absolutamente normal. O Brasil tem uma dívida em relação ao PIB da ordem de 80%. É um padrão bastante tranquilo, né? Mas, insisto, não há nenhum limite, não há quem possa dizer por que ela não deve ser 200%. Né? Não há um argumento técnico, rigoroso, que possa definir isso. Dito isso, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado em acabar aceitando um discurso dos neoliberais que pregam a redução da dívida. A gente acaba vendo que isso é bom na vida comum, na vida privada, e acaba aceitando esse discurso que é dito nas rádios na CBN, na TV Globo, na Globo News, na grande mídia, há um bombardeio, temos que reduzir a nossa dívida. E muita gente acaba aceitando porque vê essa identidade com a sua própria vida. Mas isso é um argumento estritamente neoliberal, né? Que, na verdade, junto com essa fala, está propondo, na verdade, a redução do gasto público, a redução das despesas públicas. Porque como é que você faria para diminuir o tamanho da dívida? Reduz os gastos públicos para diminuir muito rapidamente, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu repito, não há problema nenhum ter a dívida grande, não faz sentido querer pagá-la. Todos os governos, desde que existe o capitalismo, os governos empurram a dívida para frente, ela é perfeitamente manejável, ela é uma forma de financiamento do Estado, assim como o Estado emite moeda, ele emite títulos,
né? É uma forma de gerar poder de compra para o Estado, né? E o Estado, ao usar esse poder de compra, é bom lembrar, ele não guarda esse dinheiro e põe num cofre atrás do palácio. Ele, ao usar esse recurso, ele distribui esse recurso. Ele distribui gastando. Claro que a gente quer, e a gente luta para que esse gasto seja o mais justo, mais democrático, o que contribua para ajudar os que mais precisam, né? Que haja uma política de distribuição desse gasto, uma política de distribuição de renda, de desconcentração, mas não tem nada errado em o Estado se financiar mediante dívida, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, como eu disse, várias pessoas agora, nesse momento, têm alertado, pô, mas nós vamos sair dessa crise devendo mais? Sim, não tem problema nenhum. É isso mesmo que temos que fazer nesse momento. Temos que aumentar a dívida pública para poder financiar a economia que está morrendo. As economias, as famílias, as pessoas, as empresas estão falindo. Eu estou muito preocupado, por exemplo, nesse momento que estamos vivendo agora, mês de maio, junho, o efeito da crise sobre as micro e pequenas empresas. Elas estão sufocadas, muito seriamente, né? Elas respondem por 70% do emprego no Brasil e elas não têm receita mais. Boa parte delas perdeu, né? Existe no Brasil, para ter uma ideia, 800 mil cabeleireiros, né? Registrados formalmente, empresas, né? Essas empresas estão à míngua absoluta. Se a gente não socorrer, isso provoca um desastre, e assim vai acontecer no setor de comércio, de pequenos negócios, de restaurantes, bares, enfim, a coisa vai. Então, é preciso gastar sem preocupação com a dívida pública. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Tá fechado, tá fechado. Pegando aí isso tudo que você falou, então por que os economistas neoliberais eles são tão radicalmente contra o endividamento e acham que a dívida precisa necessariamente ser paga? Quer dizer, o que eles acham que esse dinheiro deve ir para outro lugar? Eles têm uma visão distorcida da realidade? É pura maldade? É assim... Da onde vem isso? Porque, como você fala, parece ser uma coisa bastante lógica, né? E uma coisa bastante, ou seja, bem simples de fazer, né? Não, vamos lá, endivida, a dívida não é um problema e tal, então vamos lá, que está tudo certo. Quer dizer, por que os caras não pensam assim também? Pois essa resposta, na verdade, é puramente política, né? Claro que os economistas conservadores, a gente chama dos ortodoxos ou neoclássicos, eles têm lá um aparato teórico para dizer, e eu posso até tratar disso já, para dizer por que a dívida não deve crescer. Mas a intenção fundamental deles é um problema de ordem política, né? E tem um artigo brilhante que eu recomendo a todos que puderem, que tiverem interesse, que leiam. É um artigo do economista polonês Michael Kalecki, escrito em 1943 ou 44, não me lembro exatamente o ano, mas está publicado em português. O artigo se chama Aspectos Políticos do Pleno Emprego, né? E o Kalecki está discutindo um pouco isso. Está dizendo o seguinte, que a classe capitalista, mesmo que de maneira até inconsciente, né, não há um momento que se reúne o comitê da burguesia e toma essa decisão, mas eles sabem, eles percebem, eles pressentem que sempre que o Estado avança com as suas políticas de gasto, impulsionando a economia para que a demanda cresça e gere uma absorção da mão de obra de tal maneira que você chega a uma situação muito próxima do pleno emprego, onde todos têm emprego, salário, etc. Sempre que você chegar perto desse ponto, a classe capitalista percebe, né, que está perdendo o poder. Afinal, o seu poder vem, em última instância, do fato deles ter emprego para oferecer e um monte de gente disputando essa vaga. Isso dá um poder enorme para o capitalista. Se você, via Estado, você maneja a economia para que haja uma ocupação de todas essas vagas de emprego e não haja população excedente, desempregada, você chega numa situação que você está enfraquecendo o poder da classe capitalista. E os capitalistas reagem a isso. Uma das maneiras deles reagirem
é construir uma teoria econômica absolutamente descolada da realidade, né? Fundamentada num arcabouço teórico muito abstrato, que não tem conexão com a história, não tem conexão com o dia a dia, com o cotidiano, com a análise da realidade concreta, mas ela é muito bem arquitetada do ponto de vista teórico, e que ensina e que prega, e isso é ensinado a todas as universidades do mundo, né? Esses caras dominam 90% dos centros universitários de economia no mundo, esse pensamento ortodoxo, e nessa teoria se diz que sempre que o Estado avança nos seus gastos para além daquilo que seria o minimamente necessário, que é o chamado Estado mínimo, sempre que o Estado avança o sinal, aumentando seus gastos via endividamento, ele acaba produzindo desequilíbrios na economia, que são percebidos, eles vão sofisticando as análises, né? Antigamente dizia só que dava um desequilíbrio entre quantidade de moeda e a demanda, né? Agora, entre a oferta e demanda, via quantidade de moeda. Agora, mais recentemente, eles melhoraram o argumento e dizem os agentes econômicos são racionais, estão observando o Estado, percebem que o Estado está agindo de maneira discricionária, né? Está botando um rumo na condução da política econômica para a qual a estrutura econômica não aguentaria, para a qual ela não tem condições, e a reação dos agentes econômicos, então, diante disso, é tirar o pé do acelerador, ficam ressabiados, desconfiados do Estado, deixam de investir, e isso gera desequilíbrios, gera até o efeito contrário, o aumento do desemprego, porque o setor privado não aposta, não apostaria numa economia onde tem um Estado muito interventor. Ora, isso é uma ficção, isso não, como eu disse, não se observa isso em nenhum caso histórico, né? Se você for ver todas as histórias de desenvolvimento econômico, de industrialização, todos, sem exceção alguma, foram com base no gasto público, na condução do Estado, um Estado agindo diretamente na economia, seja como indutor, seja como produtor, né? Todos os casos de industrialização passaram por isso. Mas, apesar disso, teve muita força nos últimos 40 anos essa história da carochinha de que o Estado não pode gastar mais do que o mínimo necessário para manter aí o Estado, né, a justiça funcionando, as Forças Armadas, o mínimo da estrutura jurídica, institucional que mantém o país. Infelizmente, é isso, não tem uma justificativa mais racional, vamos dizer assim, para essa guerra contra o gasto público. Ela é, em última instância, meramente política, né? A classe capitalista percebe que o Estado passar a gastar crescentemente diminuirá o desequilíbrio de poder que existe entre trabalhadores e capitalistas, empregadores, né? Você também, o que você acha, Marcelo, assim, hoje, né, o que a gente tem como meio que até às vezes senso comum é que o capital financeiro hoje ele é o principal polo, né, do capitalismo hoje. Quer dizer, o capitalismo é cada vez mais um modo de produção, vamos dizer assim, em que o capital financeiro ele predomina do que em outros, do que no passado relativamente recente em relação à questão aí da industrialização e tal. E hoje existe mais dívida pública no mundo do que PIB, né? E que essa é uma dívida pública impagável em qualquer consideração. E que essa dívida pública hoje está na mão, né, do capital financeiro, quer dizer, é o capital financeiro que gerencia aí, né, esse mercado de títulos, que compra título lá, compra título aqui, tira título dali, tira título de lá. Quer dizer, até que ponto você acha que a influência desse capital financeiro é importante nessa percepção de que você não pode mexer na dívida de certa maneira, porque você vai reduzir os ganhos desse giro mundial aí de capitais que hoje circulam pelo mundo sem nenhum tipo de controle praticamente, né? Interessante essa sua pergunta. Assim,
Vou responder por partes. Em primeiro lugar, é verdade. Hoje, como nunca, eu acho que o poder está nas mãos do capital financeiro, né? Ele tem uma influência sobre os governos como nunca teve, e o Brasil talvez seja o país onde isso é mais evidente, mas não é exclusividade do Brasil. Também nos Estados Unidos, o capital financeiro tem um peso muito grande na determinação do rumo da política econômica, né? Os presidentes dos bancos centrais, em geral, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, têm uma relação muito umbilical com o setor financeiro desses países, setor privado, né? Então, em geral, tem a tal da porta giratória, eles se revezam, passam um tempo dentro de um grande banco, passam um tempo dentro da estrutura do Banco Central, enfim. Então, sem dúvida, o coração do sistema hoje está, né, se aglutina no centro das decisões do capital financeiro. Porém, acho que a gente tem que tomar cuidado a gente tem que separar as coisas. Isso não significa que o capital financeiro não é pelo fato deles estarem com a sua riqueza, em grande medida, aplicada em títulos da dívida pública, que a dívida pública é ruim. Por exemplo, no Japão, na Alemanha, e mesmo nos Estados Unidos agora, você comprar um título da dívida do governo, emprestar esse dinheiro para o governo, te dá uma remuneração muitíssimo baixa, em alguns casos, inclusive, negativa, taxa de juros negativa. Isso está acontecendo agora nos Estados Unidos, está acontecendo agora na Europa, e está acontecendo no Japão já há 2 décadas, 3 décadas. Taxas de juros negativas, ou seja, a pessoa, o financista, né, esse time de rentistas que estão aí no mundo, felizes e contentes, eles emprestam o dinheiro deles para os estados, comprando título, e recebem menos por esse dinheiro daqui um ano depois, se o título tiver vencimento de 1 ano. Aí a pergunta é, por que eles compram? Por que eles pegam parte da sua riqueza e compram títulos dos governos, mesmo sabendo que daqui a 1 ano eles vão receber menos do que emprestaram? Porque isso é uma espécie de seguro. Se você é de uma empresa japonesa, você for diretor financeiro dessa empresa, você tem que fazer uma reserva lá de X bilhões de ienes para garantir a sustentabilidade da empresa. Qual é o ativo mais seguro para você manter esse valor? É comprar títulos do governo japonês. Você sabe que no ano seguinte você vai perder um pouquinho, mas você sabe que o governo japonês vai honrar, porque ele tem uma maquininha de imprimir ien, vai honrar o pagamento dessa dívida. Então é uma espécie de seguro. Você deposita, você estaciona parte da sua riqueza em títulos do governo. Em todos os países, as empresas fazem isso, os bancos fazem isso, os fundos de pensão fazem isso. Para ter segurança, enquanto alguns investimentos que eles fazem são altamente arriscados e prometem grande rentabilidade, uma outra parte eles reservam em títulos muito seguros, em geral com baixíssima remuneração. O Brasil, que é um caso fora da curva, é uma excrescência. O Brasil vende títulos e paga juros exorbitantemente altos, né? Muito acima daquilo que seria razoável em qualquer mercado do mundo. Então, não necessariamente esse jogo é um jogo, isso eu quero chamar a atenção, onde o capital financeiro, né, os rentistas, são os grandes sanguessugas do Estado. Cabe ao Estado definir uma política econômica que não o obrigue a pagar um juros estratosférico. É o que fazem os países desenvolvidos. É o que deveríamos fazer nós. Para isso, você não pode não pode adotar essa política que a gente chama do tripé macroeconômico, que torna o Brasil muito exposto às flutuações internacionais, ao risco internacional, ao risco financeiro, e obriga o governo brasileiro, diante dessa exposição, a ter que pagar um juros muito alto. Então, a gente teria que mudar o nosso arcabouço macroeconômico para poder pagar uns juros baixos. Agora até está baixo por conta da crise. Espero que a gente consiga, na saída da crise, mantê-lo baixo. Mas então, repito, o problema da dívida não é exatamente quem está carregando essa dívida na outra ponta do balcão, se forem os banqueiros, se forem os mafiosos, não é isso que importa. O que importa é qual é o custo que o governo paga para esses títulos ficarem na mão deles. Se for um custo baixo, se for um juros baixos, não tem problema nenhum. Porque essa dívida, como eu disse, ela nunca será paga. Nunca foi paga. Não há caso no mundo
de um governo que paga a dívida. Só na cabeça do Paulo Guedes passa essa loucura. O Paulo Guedes chegou a dizer na campanha que ele quer vender todas as estatais brasileiras para pagar a dívida. Isso não resolve coisa nenhuma, isso não resolve nada, né? Aí vale a pena só um outro comentário. E por que os caras do sistema financeiro, apesar de serem beneficiários dessa dívida, apesar de serem beneficiários desse juro, fazem tanta campanha para o governo pagar, diminuir a sua dívida, diminuir a proporção da dívida em relação ao PIB? Porque quanto mais o governo tiver dívida, maior o compromisso dele será, né, com o pagamento de todo mundo que tenha juros a receber. Se essa dívida estiver concentrada na mão de poucos, para esses poucos é muito mais garantido que haverá recurso do Estado para honrar com esses compromissos, né? Então há um jogo aí de mercado que supõe que quanto menor a dívida, menos arriscado é girar essa dívida, o mercado funcionará de maneira mais azeitada e as taxas de juros, inclusive, poderão baixar. Mas isso é algo que faz sentido só na cabeça desse paradigma econômico ortodoxo, né? Porque, como eu disse, o Estado sempre poderá pagar a sua dívida e sempre paga, né? Quando que o Estado não paga a sua dívida? É bom dizer, alguém aqui há de lembrar, mas a Argentina enfrentou esse problema. Sim, o problema é quando o Estado faz dívida em moeda estrangeira. Aí o problema se complica. Nós não temos maquininha de dólar, o governo da Argentina não tem maquininha de dólar. A gente já teve esse problema lá atrás, nos anos 80, nos anos 90. A Argentina frequentemente incorre nesse erro, porque a Argentina tem uma economia muito mais dolarizada, muito mais dependente do dólar. Nós não temos esse problema. Pelo contrário, o Brasil hoje ele é credor, né, em dólar. O governo brasileiro tem mais recursos aplicados no exterior do que dívidas no exterior para serem pagas, né, para serem pagas com agentes estrangeiros. Não sei se consegui responder, mas enfim, acho que por enquanto é isso. Michel tá aqui, colocou uma pergunta aqui um pouquinho antes, né, falando alguma coisa em relação ao final, né, ao problema do final do ciclo do PT, né, que é o final do primeiro mandato de Dilma e o segundo mandato de Dilma, em que a gente olhou, né, foi o início da recessão, quer dizer, o crescimento ficou negativo praticamente, né, e a inflação também subiu um tanto nesse período aí de transição. Você acha que isso foi gerado por essas questões relacionadas à dívida pública, a forma como ela estava sendo administrada, a entrada daquele Levy lá como gestor da economia, que tinha uma cabeça também parecida aí com esse pessoal ligado aí, ele pode não ser tão ruim quanto o Guedes, né, mas é da mesma escola, vamos dizer assim. O que você acha que teve aí nesse contexto do fim do ciclo do PT, né, que acabou em recessão e inflação um pouco também? Pois é boa pergunta. Olha, o Levy, entre a cabeça do Levy e do Paulo Guedes não tem muita diferença. Eles têm uma diferença talvez de comportamento. O Paulo Guedes é mais falastrão, mais bravateiro, gosta de fazer um joguinho de palavras, chantagear a sua relação com o Congresso, sempre tem um toma lá da cá, tal. Mas os dois têm a mesma formação, os dois vêm da escola de Chicago, os dois estudaram lá. O Levy era engenheiro que foi fazer pós-graduação na escola de Chicago na área de economia. E eles, enfim, e o Levy provocou exatamente a crise de 2015 e 2016. Eu diria o seguinte: claro que ninguém pode dizer que ele imaginava o tamanho dessa crise, mas essa crise foi provocada de maneira deliberada pela política econômica praticada pelo Levy. E apesar de ele nunca ter declarado isso publicamente, eu tenho certeza que era isso que ele queria. Ele queria provocar uma freada, né, um cavalo de pau na economia brasileira, porque ele partia de um paradigma ortodoxo de que a economia estava com sérios desequilíbrios e a única maneira de resolver esses desequilíbrios era provocar uma recessão. Então, a meu ver, nem todo mundo
há de concordar com isso, mas, a meu ver, a recessão foi deliberada, não foi um acidente. Ele provocou uma recessão. Ele falava antes, ele e os seus próximos, as pessoas que compartilham esse debate no Brasil, os economistas conservadores, eles vinham dizendo que, justamente, o mercado de trabalho estava muito aquecido, os salários tinham crescido demais, que os salários estavam crescendo acima da produtividade, que a economia não suportaria isso, que era preciso rever a política de salário mínimo que vinha sendo adotada pelo Lula, e era preciso reduzir o nível de emprego, aumentar a taxa de desemprego para garantir rentabilidade aos negócios e para que o investimento voltasse a correr, o investimento privado, etc. Então, a recessão foi provocada de forma deliberada. Além disso, ele partia dessa concepção de que a trajetória da dívida pública brasileira ela estava crescendo, porque os anos de 2013 e 2014 foram anos mais difíceis do ponto. As receitas públicas não foram suficientes para arcar com todos os gastos. Em 2014, a primeira vez aparece nos governos do PT um déficit primário bastante reduzido, 0,5% do PIB, mas um déficit nas operações das contas públicas. Então, ele partia da premissa de que esse déficit poderia se tornar crônico, isso faria com que a dívida pública crescesse demais, e isso deveria ser evitado, porque esse é o paradigma deles. Diante dessa situação, a decisão dele foi cortar gastos de uma forma radical. Ele adota uma política de austeridade, né, muito forte, né, superior a 50 bilhões de reais foram cortados da despesa pública do governo federal, né, num programa que deu uma travada na economia brasileira, ao lado de outras medidas, que não tem aqui como detalhar todas, mas, enfim, medidas de reajuste dos preços da Petrobras, medidas de choque, né, para recolocar a economia brasileira, em tese, num ponto de equilíbrio, e essas medidas somadas jogaram o país numa brutal recessão, que fugiu do controle. Levy, como eu disse, certamente ele não esperava que em 2 anos a economia caísse 7%, mas a intenção dele era isso, era um freio de arrumação capaz de botar a economia no equilíbrio, né? Vamos lembrar, equilíbrio que existia nos manuais de economia dele. A economia brasileira estava bastante... claro, sempre tinha problemas a se ajustar, a gente estava perdendo o dinamismo econômico, mas ela vinha razoavelmente bem, era um momento de refluxo, né, mas perfeitamente administrável. O que o Levy fez, jogou a economia de uma vez no precipício, e desde então nós não nos recuperamos, né? É importante dizer isso. Ele lançou a economia na pior crise da história do Brasil. Nós nunca ficamos um período tão longo com taxas de crescimento tão baixas. Essa é mais uma das contas que o PT tem que pagar, Marcelo? Olha, eu acho que esse foi um erro mesmo do PT. Acho que isso a gente tem que... nessa discussão da autocrítica, acho que essa é a autocrítica, de fato, que o PT... Aliás, o PT já fez. Essa discussão já foi feita publicamente por muita gente do PT. Esse foi um momento em que o partido cedeu muito, houve quase que uma chantagem do mercado, né, não só para nomear o Levy, né, alguém do mercado. Havia uma chantagem quando a Dilma vence a eleição. Ela ganhou a eleição com uma proposta muito diferente, né, com uma proposta de expansão das atividades públicas, expansão dos investimentos públicos. Mas há uma espécie de uma chantagem do mercado, percebendo esse rumo da nossa dívida pública e o déficit público. O governo vai acabar cedendo essa chantagem. Tem o problema na Câmara também, vai perdendo força no Congresso Nacional, com Eduardo Cunha. E nessas condições, vamos dizer, eu acho que houve uma entrega uma entrega quase completa de toda a área da política econômica para economistas vinculados ao mercado financeiro, que adotaram essa política de austeridade que nunca funcionou em lugar nenhum, né? Isso é sempre importante a gente dizer. Nunca funcionou em lugar nenhum. E por que ela é adotada? Porque, do ponto de vista do capital financeiro, é importante que os governos se enquadrem, reduzam as suas despesas, para que não haja comprometimento do gasto público com política social, com política de saúde, com política de educação, haja recursos suficientes para sustentar os juros da dívida pública, né, o jogo
financeiro que há tanto tempo dá tanto dinheiro no Brasil é essa elite. É disso que se trata, não é de um argumento econômico que faça sentido, e nem que a história demonstre que tenha feito sentido alguma vez, né? Eles aplicaram aqui o que tinha sido aplicado na Grécia, né, há alguns anos antes, de forma absolutamente, né, destrutiva. Foi bem catastrófico mesmo. Marcelo, agora entrando aí no segundo ponto da nossa agenda, né, uma vez que a gente você já deu para a gente aí um cenário do que é a dívida, como ela é administrada, quem ganha, quem perde, o que pode ser feito e não, é a famosa discussão sobre a auditoria dessa dívida, né? Tem uma porção de gente uma porção, maneira de dizer, né? Tem um grupo de economistas, de pessoas que acham que na medida em que você faça uma auditoria nessa dívida, como até o está chamando a atenção aqui, que foi feito no Equador, você conseguiria reduzir essa dívida significativamente. Quer dizer, que existem problemas técnicos na gestão da dívida, enfim, que existe uma série de questões que permitiriam, né, uma redução dela através de uma auditoria. Tem até, né, que até foi você que me deu conhecimento, de uma certa forma, dele, do famoso gráfico aí, que uma entidade, né, que é a Auditoria Cidadã da Dívida, trabalha com isso aí há muitos anos, que tenta explicar as razões disso e por que essa auditoria ela é não só necessária, como ela ajudaria bastante o país, né? Então, o que você entende desse processo? Você acha que isso é uma coisa que, de fato, contribuiria para a redução significativa da dívida? É uma coisa que faz sentido? É uma coisa que deveria estar no programa, por exemplo, do PT, fazer isso? Quer dizer, como é que você enxerga aí esse cenário e essa proposta? E a própria entidade aí, né, da Auditoria Cidadã da Dívida? Então, olha, esse é um tema ardido, vamos dizer assim, mas acho que é fundamental fazer esse debate, porque, assim, embora as pessoas que tenham que carreguem essa bandeira, né, esse grupo que se reúne em torno do projeto de auditoria cidadã da dívida, sejam pessoas sérias, pessoas, a maior parte delas de esquerda, comprometidas com o bem-estar, com a igualdade, com a justiça, quer dizer, são bem intencionadas, ninguém ali está querendo fazer proselitismo ou defesa de interesses particulares. Apesar de eu reconhecer isso, eu acho essa proposta absolutamente equivocada, né? E explico por quê. Primeiro, tem esse gráfico da dívida, que é um gráfico que procura né, uma pizza, que procura, cada fatia é um tipo de gasto do governo brasileiro, do governo federal, né, o gasto fiscal, num ano. E se vocês olham esse gráfico, ele é muito famoso, ele circula muito pela internet, em vários espaços. Ele tem lá somado juros e amortizações da dívida pública, e dá, se não me engano, 45% dos gastos anuais do governo brasileiro. Não sei se o número é exatamente esse, 43, 47, enfim, é a maior fatia de todos, é quase metade dos gastos. Então, amortizações e juros aparecem reunidas. Ora, isso é um equívoco bárbaro, porque essa é uma visão estática do processo, aí você só está olhando no lado do gasto, você não está olhando no lado das receitas. Por que é um problema? O que é amortização? Amortização é quando eu estou pagando o principal que eu recebi no dia que eu tomei essa dívida, né? Teve um dia que o governo brasileiro, lá atrás, vendeu o título da dívida pública para o mercado, recebeu o dinheiro, e chega um dia que ele tem que devolver esse dinheiro. Quando ele faz essa devolução, isso é registrado como amortizações. Sobre esse período, ao longo desse período que ele carregou esse dinheiro no bolso, né, e não é no bolso, carregou esse dinheiro gastando, mas sob a responsabilidade do Estado brasileiro, ele tinha esse dinheiro, esse ativo, né, ele paga juros. Ele paga juros. Então, uma coisa é ele devolver o dinheiro, outra coisa é os juros que onera a dívida ao longo do período em que o governo carrega esse capital, esses recursos.
Não se deve misturar as duas coisas. Vou dar um exemplo da vida prática. Vamos imaginar que o governo é uma empresa que aluga casas, né? Tem que alugar várias casas, precisa alugar várias casas. Ela aluga 10 casas. Quando ela está usando a casa, ela paga o aluguel corresponde aos juros. Ela está usando essa casa. No caso da dívida, o que é usar a casa? É usar aquele dinheiro. Você não está alugando casa, está alugando capital. Então, você está utilizando esse capital e paga um juros sobre ele. Ou você está utilizando essa casa e paga um aluguel sobre ela. No dia que você sair da casa, você devolve a casa e para de pagar juros. Então, a amortização é essa casa, né? Qual é a questão? O governo brasileiro, e todos os governos fazem isso, e devem fazer, ele nunca sai da casa. Ele até devolve a casa e pega uma casa nova. Ele troca a casa na Avenida Sumaré e muda para uma casa na Avenida Rebouças, né? Então, ele sempre está morando numa casa emprestada, ele sempre está usando um capital emprestado. E ele paga os juros, que é o aluguel dessas casas, ao longo desse período. Não faz sentido você contabilizar como despesa pública o pagamento, o valor dessa casa, quando o governo devolve essa casa, porque ele está pegando uma nova, né? Certo? Ele faz o pagamento de amortizações, e de onde ele tira recursos para fazer essas amortizações? Tomando dívida nova. Então, sai com uma mão, entra pela outra. O que é custo, efetivamente, da dívida é os juros, é a taxa, o serviço da dívida pública, que não é de 45%, como aparece no gráfico, e os juros brasileiros é altíssimo, é violentíssimo, é uma estupidez, é uma barbaridade, não deveria acontecer, mas corresponde, em média, nos últimos 25 anos, a 6% do PIB brasileiro, 6, 7% do PIB brasileiro. Agora está próximo de 5%, vai subir de novo agora, provavelmente por causa do aumento da dívida. Enfim, o fato o que importa é o custo de carregar esse capital, o serviço da dívida, ou na metáfora que eu estou fazendo aqui, é o valor do aluguel, e não o valor do imóvel que todo ano você devolve e recontrata. Não sei se ajuda esse exemplo, mas acho que é importante fazer essa distinção. E, mais uma vez, repito, a auditoria da dívida também não faz sentido, porque a dívida que bom que o governo faz dívida. Essa é uma maneira do governo financiar as suas despesas. Não há problema nenhum que isso ocorra. Diga. Antes de você seguir, desculpe eu lhe interromper, mas pelo que você falou aí nessa primeira parte, parece uma coisa muito simples, quer dizer, ao invés da conta ser 40% do PIB, seria uma conta de 6% do PIB. Isso. E por que eles, né, o pessoal que construiu esse gráfico, eles fazem eles olham de uma forma diferente da que você está falando e colocam no mesmo pacote o que é amortização, que na realidade é o quê? Eu devo 100 de juros. Então, eu pago os 10, devolvo os 100 e pego mais 100 de outro e coloco no lugar desses 100. Quer dizer, então, é uma soma que no resultado ela é 100, não 200, né? Vamos dizer assim. Você tem dois pedaços de 100. Isso, você tem razão. Agora, eu tenho até dificuldade de responder, porque eu tenho dificuldade de entender por que eles não entendem. Pelo que eu acompanho da discussão, eu leio o que eles escrevem, tenho conversado com algumas pessoas a respeito, já tive pessoas me questionando por causa da minha posição, etc. Eles acham que esse 100 não é legítimo. Por isso, o tema da auditoria. Precisaria ver por que o Estado precisou se endividar. Então, aí tem um equívoco sobre a forma que o Estado se financia. É um equívoco que aproxima eles do pensamento ortodoxo, que acredita que o Estado não pode se endividar. Então, acaba unindo a extrema esquerda com a direita ortodoxa, né, os economistas ultraliberais, que acreditam que o Estado não pode ter dívida. Dívida, repito, dívida é gasto, é dinheiro, é como o governo faz para injetar poder de compra na sociedade. A sociedade depende desse poder de compra para funcionar. Não há problema nenhum com isso. Mas, enfim, então, a meu ver, o entendimento deles é que esse capital original que está sendo carregado pelo Estado é ilegítimo. Não deveria ter sido... o Estado não deveria ter pego esse dinheiro emprestado
e que supostamente estaria atendendo a interesses de grupos que, de maneira escusa, se beneficiariam de emprestar esse dinheiro para o Estado. Ora, o caso do Equador. Então, muitas vezes se usa como exemplo, olha, no Equador foi feita uma auditoria da dívida e se constatou que vários dos empréstimos originais que o governo vinha carregando eram empréstimos ilegítimos de favorecimento de A, B ou C, grupos de interesse que conseguiram se beneficiar dessa lógica. Isso até era possível, na época, antigamente, até os anos 90, até o início dos anos 90, os estados se financiavam muitas vezes assinando empréstimos, assim como nós, pessoas físicas, fazemos no banco. Eles iam em bancos ou organismos internacionais, bancos estrangeiros, ou grupos domésticos mesmo, e o Estado assumia uma dívida, um empréstimo mediante contrato. Nesse caso, você pode até questionar. Falar, olha, esse contrato é um contrato que foi feito por baixo dos panos, não teve legitimidade, não foi transparente essa operação, etc. Porém, a nossa dívida pública, essa que a gente está discutindo, que gira no mercado financeiro, ela é absolutamente transparente. O governo vende os títulos diariamente no mercado financeiro, isso tem um preço de mercado, isso está publicamente conhecido, compra quem quiser. Claro, tem que ter dinheiro, mas não há nenhum mal feito, não há um déficit de transparência nessas operações. O que há é algo que acontece na luz do dia e que, repito, que é o mais grave de tudo, que é o governo dizer publicamente que paga, chegou a fazer isso, o governo Fernando Henrique, paga 45% ao ano para quem pegar esse título da dívida e carregar esse título durante um ano. Isso é um absurdo, mas isso é público, isso não precisa de auditoria. Isso é uma decisão de política econômica soberana, no limite é soberana no seguinte sentido, foi feito por um governo que foi eleito pelo voto popular e que as pessoas apoiavam isso. Quer dizer, eu, pessoalmente, escrevi vários artigos contra essa política econômica, sempre me manifestei contra. Agora, faz parte do jogo democrático, se fazia isso à luz do dia, não há o que auditar nesse processo. Então, esse é um ponto também importante a esclarecer. Terceiro ponto aqui. Se você, vamos supor que se aprove uma medida no Congresso Nacional de vamos fazer a auditoria da dívida. Vamos dar um tempo, o Estado fica uma moratória, uma suspensão do processo de endividamento e vamos ver quem são os beneficiários dessa dívida, como é que ela é feita, etc. e tal. Esse processo inviabilizaria que o Estado brasileiro continuasse se financiando via venda de títulos novos, porque a cada dia, a cada semana, como é que o governo faz para pagar a dívida que ele contraiu há 10 anos atrás? Ele vende títulos novos para pagar os títulos velhos. Se você interromper esse processo, o Estado não vai ter como pagar os títulos novos, não vai ter como vender títulos novos, vai faltar dinheiro, não vai conseguir pagar os títulos velhos, não vai conseguir pagar a escola, não vai conseguir pagar o salário dos médicos, não vai conseguir pagar nenhum dos seus custos. Ele depende do giro dessa dívida para continuar a se financiar. É o instrumento de financiamento do gasto público. Se você interromper esse processo e resolver criminalizar esse processo, você provoca um colapso nesse sistema, o que significa que você provoca um colapso nas contas públicas. E quem vai sofrer com isso? Quem mais depende do Estado? Quem mais depende do Estado? Os mais pobres, as pessoas que dependem dos serviços públicos, né? Que têm os beneficiários dos programas sociais, enfim. Esses são os que primeiro vão sentir na carne, né? Segundo, também vão sentir na carne aqueles que carregam dívida, né, títulos antigos do governo que estarão sendo questionados no mercado. Ninguém no mercado vai aceitar negociar esse tipo de título se o processo estiver sob um olhar de criminalização. Ora, onde estão esses títulos? Alguns, ou a maior parte deles, está no bolso dos ricos, mas uma boa parte desses títulos sustenta, por exemplo, os fundos de pensão, né, de trabalhadores. Eu mesmo, como pessoa física, pago um plano, quando meus filhos nascerem, eu pago lá um Brasil Prévio, um plano, eu pago pouco todo mês, é um plano de pensão, fundo de pensão, né, privado
de aposentadoria para os meus filhos. Um dia eles terem alguma coisa. Vários de nós, trabalhadores, temos planos como esses. Os fundos de pensão estatais, os fundos de trabalhadores da Petrobras, trabalhadores do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, das empresas privadas, quantos fundos de pensão existem nas grandes empresas privadas? O patrão paga uma parte, o trabalhador paga outra. São diversos fundos de pensão, públicos e privados nesse país. Esses fundos aplicam dinheiro aonde? Fundamentalmente em títulos da dívida pública. Ora, se a gente fizer a auditoria da dívida pública, esses fundos entram em colapso, porque esses papéis perdem valor, e nenhuma dessas pessoas que tem expectativa de receber uma aposentadoria no final da sua vida conseguirá, de fato, receber esse dinheiro. O que se verá é um colapso desse sistema, né? Então, é uma quebra de contrato, num certo sentido, com gente que vem apostando nisso, né, trabalhadores que vem apostando em fazer essa poupança ao longo da sua vida, uma quebra de contrato muito séria. Enfim, acho que por diversas razões, portanto, não faz sentido essa auditoria. Ela não é, porque não se trata de um processo escuso, não se trata de um contrato de gaveta, do qual ninguém sabe. Tudo isso é feito às claras. O que a gente tem que fazer é condenar a política monetária brasileira, a forma, o aparato da política monetária brasileira, como o Banco Central está estruturada, qual é a lógica por trás do Banco Central, que faz com que a nossa taxa de juros seja a maior taxa de juros do mundo tenha sido a maior taxa de juros durante 20 anos, né? Esse é o crime, mas isso é uma decisão da sociedade brasileira. Nós, de uma maneira ou outra, votamos nessa política, apoiamos essa política, né? Foi um processo democrático. Claro, a gente pode questionar a democracia, ela tem as suas falhas. Estavam dizendo aqui, a influência do mercado financeiro dentro do aparelho de Estado é muito grande, mas vamos combater essa influência. Mas esse mecanismo não está errado. Tem uma perspectiva um tanto moralista aí por trás dessa visão de que dívida é ruim, que dívida pública corresponde à dívida privada, causa o mesmo mal que uma dívida privada, né, uma dívida de uma família causa para aquela família. Não é isso, não é assim que funciona, né? Ô Marcelo, só para ficar um pouco mais claro nessa questão da auditoria, pelo que você falou, o que dá para perceber é o seguinte: quando o governo vende hoje, né, uma quantidade de títulos no mercado, ele não está vendendo esses títulos para alguma coisa específica, quer dizer, não é uma coisa assim, ó, eu preciso fazer essa barragem, né, para gerar energia elétrica. Aí eu vou no mercado e pego, essa barragem vai custar, sei lá, 5 bilhões, aí eu vou no mercado e vendo títulos para pagar esses 5 bilhões. Quer dizer, não é uma operação casada uma coisa com a outra, porque uma coisa que a gente sempre fica pensando é o seguinte: talvez a questão da auditoria da dívida seja o quê? Se o governo pegou 10 bilhões para fazer essa barragem, e nessa barragem aqui tem uma jogada qualquer que passou o custo dela de 8 para 11, então eu não necessitaria pegar os 11, eu podia pegar somente os 8. Isso faz algum sentido em como o mercado de fato funciona, em como o governo contrata a sua dívida? Não, então, o governo não é assim que ele faz essa dívida. Acho que é boa a sua pergunta. Ele não contrata a dívida para projetos específicos, é para financiar o caixa único do governo, né? E a maior parte desses gastos, vamos lembrar, a maior rubrica de despesa do governo é o serviço da dívida, é os juros. Então, mais uma vez, o problema é que o governo gasta com juros, mas isso é público. Segundo, se assim fosse, mesmo a gente podia questionar, então por que o governo gastou na obra de duplicação da BR-101? Foi justo o que pagou? Foi justo pagar 10 em vez de pagar 8? Podemos até fazer uma auditoria, mas isso seria uma auditoria do gasto e não da dívida, né? E acho que é sempre importante, vamos lembrar, nós temos muitos órgãos de controle que fazem, inclusive, essas auditorias, desde o Tribunal de Contas da União, a CGU, Corregedoria Geral da União, o Ministério Público está aí para fiscalizar e atuar quando perceber desvios, enfim. Nós temos um aparato para evitar e para fazer essa auditoria do gasto, mas a dívida não tem nada,
né? Insisto, não há nada errado no fato do Estado ir ao mercado capturar dívida da forma como faz. O que tem errado é o preço que paga por isso, a taxa de juros, né? Mas eu acho que não é preciso, repito, criar tamanha parafernália para criticar a taxa de juros. Nós temos criticado, muita gente, a política de pagamento da taxa de juros do Brasil, né, de maneira clara. Claro que isso não passa na Rede Globo, isso não passa na CBN, né, nem na Record, mas a crítica à política monetária, aos juros estratosféricos que aqui se paga, que o governo paga, é conhecida de todo mundo. É um debate bastante pacificado até, né? Raramente tem alguém capaz de defender a política. Até o Lara Rezende, né, já há alguns anos vem defendendo, criticando a política monetária brasileira, que é injustificável, essa taxa de juros, etc. Então, juntando aqui para você já dar estamos chegando aí no final da nossa hora, né, para afunilar para o fim, duas questões, né, juntando em uma só. Por que o PT não fez nada disso quando a gente estava no governo, né? Já que, por exemplo, você é um economista petista, né? Você deve ter participado, né, imagino, de muitos debates, né, sobre a política econômica do governo PT, né? Talvez não com o mesmo peso que você tem hoje já, né? Você era mais novo naquele período. E assim, né, aí aproveitando o gancho, Michel está fazendo uma outra pergunta aqui, se a gente não tivesse enveredado pela política que Levy implementou, né, tivesse continuado com Nelson Barbosa dirigindo a economia, você acha que a gente teria evitado o impeachment? Bom, vamos lá. Sobre o PT, olha, de fato, eu acho que é muito difícil a gente, quando está fora, eu nunca participei, não estava no governo, avaliar quais as condições efetivamente objetivas, né, a correlação de forças da equipe econômica, do governo Lula e Dilma para conduzir a política econômica. Tudo que a gente escuta, havia uma pressão muito grande e uma espécie de chantagem do mercado, né, até de exigir determinada rumo da política econômica sob o risco de haver uma campanha mais forte contra o governo, contra o PT, etc. Então, eu acho muito difícil opinar sobre isso, embora eu tenha críticas à política econômica. E aí sempre fiz desde o início. Quero lembrar que logo que o Lula ganha, fiquei muito feliz, comemorei, era dia do meu aniversário de casamento, até o dia 27 de outubro, quando deu a vitória ao Lula, fiquei feliz, foi uma festa. Logo no dia seguinte começam a sair as notícias da equipe econômica, foi já uma frustração. A notícia de que o Henrique Meirelles, acho que saiu naquela semana, a frustração veio logo. E me lembro que na época eu escrevi naquela revista Caros Amigos, escrevi um artigo, inclusive, chamado Eles Usam Black Tie, né, fazendo referência lá ao Eles Não Usam Black Tie, que de repente a nossa política econômica passou a expressar o que estava, aliás, escrito na Carta ao Povo Brasileiro, mas se aproximou de né, chegou a ser mais ortodoxa do que a política do final do governo Fernando Henrique, no primeiro ano de governo Lula. Então, de fato, tinha muito que se criticar nesse processo, eu acho, um excesso, uma ortodoxia que era injustificável, né? Mas, enfim, repito, não, é difícil para a gente que está fora avaliar quais são as condições objetivas para cada governante, cada ministro, para conduzir a sua política econômica. De qualquer maneira, vale lembrar que eu acho que tem uma mudança muito grande quando tem a saída do Palocci do governo. O governo adota uma política econômica que eu avalio muito mais positiva e que trouxe resultados muito melhores, né? Com a saída do Palocci, com a entrada do Guido Mantega, com uma mudança de toda a equipe, saiu o Joaquim Levy, que era secretário do Tesouro, saiu o Marcos Lisboa, junto com o Palocci, né? Saiu o Otaviano Canuto, todo o time de economistas ortodoxos saiu, e a política econômica melhora muito. O governo passa a acumular reservas internacionais. O Brasil só não está quebrado, só não está absolutamente estuporado, né, destruído,
porque nós temos as reservas internacionais de 330 bilhões aí hoje, de dólares, que nos garantem. Essa medida, essa decisão de acumular reservas foi tomada depois que o Palocci saiu, depois dessa mudança na orientação da política econômica do governo. Outra mudança que acontece a partir daí, o BNDES, né, o Luciano Coutinho vai para o BNDES, e o BNDES multiplica por 4 a sua carteira de crédito, amplia muito as suas operações no mercado, expandindo recursos do setor privado brasileiro para investimentos do setor privado, que era um problema para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Outra frente de expansão, a Petrobras, né, toda a política do pré-sal é pós-Palocci, toda a expansão do investimento da Petrobras. A Petrobras vai movimentar quase 10% do PIB nesse período, no segundo Lula, né? Tem um impacto fundamental, essa estratégia é fundamental para garantir crescimento econômico, para garantir receita, para garantir as políticas sociais. Uma coisa está relacionada à outra, né? Não estou querendo aqui ficar só na coisa econômica, vejo isso tudo como um processo de desenvolvimento que precisa estar apoiado numa materialidade econômica dinâmica, né? E é isso que a gente vê naquele segundo governo Lula. Então, tivemos momentos muito positivos. Agora, claro que esse processo, tivemos problemas, a crise de 2008 foi um problema, o Brasil estava, né, realmente decolando ali naquele período. 2000, eu lembro, setembro de 2008, o Luciano Coutinho escreveu um artigo para o Valor, mostrando que uma taxa de investimento estava crescendo, finalmente íamos atingir um patamar superior a 20% do PIB, coisa que há muitos anos não acontecia e tal. Ele escreve o artigo na primeira semana de setembro, na segunda semana o Lehman Brothers quebra nos Estados Unidos e vem a crise de 2008. Então, tivemos esse problema, saímos bem da crise, mas o modelo, vamos dizer assim, todo esse projeto foi perdendo vigor, né? Foi encontrando uma forte concorrência da indústria chinesa a partir de 2008. Teve o problema da crise da Grécia, que nos complicou ainda mais, a crise europeia. Enfim, não vale a pena aqui retomar tudo, mas acho que é difícil julgar a política econômica de fora, e acho que tivemos grandes êxitos. Sem dúvida, o Banco Central foi o nosso calcanhar de Aquiles, né? E, em grande medida, entregamos o Banco Central de porteira fechada para o setor financeiro, com uma breve interrupção, que foi o período do Tombini, né? Alexandre Tombini, que era um funcionário de carreira do Banco Central, não era alguém que vinha do setor privado, e tentou ali fazer uma política monetária um pouco mais virtuosa, mas foi um momento, infelizmente, mais difícil do ponto de vista da estrutura macroeconômica como um todo. Sobre a outra pergunta, era a segunda parte da pergunta do Michel aí. Foi a questão se a política econômica não tivesse dado aquela guinada que deu, e não teria tido impeachment. Quer dizer, qual é o efeito dessa mudança, né? Qual foi o efeito político que essa mudança de rumo da economia teve? Eu acho que ela contou muito para o impeachment, essa mudança da política econômica, né? Porque ela jogou boa parte do eleitorado do PT, que era beneficiário daquele projeto de expansão do emprego, né? A gente estava no melhor momento do emprego, em 2014, o melhor patamar de emprego no Brasil, menor desemprego, menor taxa de desemprego em 2014. Então, quando você repete esse processo, você perde base política, a base fundamental, né, que dava apoio aos governos do PT. Acho que, sem dúvida, isso comprometeu, isso corroeu muito a legitimidade do governo Dilma, além de passar uma mensagem de não é traição, mas as pessoas se sentiram enganadas, né? Votaram num projeto e tiveram que conviver com austeridade, votaram num projeto de expansão dos investimentos públicos, das políticas sociais, e a partir do 1º de janeiro de 2015, o que começa é uma política de austeridade, de corte de gasto, os preços subindo por causa do ajuste de tarifa. Então, acho que o sentimento de frustração foi muito grande e, sem dúvida, contribuiu para o impeachment. Se ia acontecer ou não, é difícil dizer.
Agora, eu acho que o que dá para dizer, sim, é que tivéssemos outro ministro que não fosse ortodoxo como o Levi, por mais dificuldade que tivéssemos, certamente teríamos feito uma política melhor. Acho que pouca gente seria capaz de fazer algo pior do que fez Joaquim Levy. Repito, é a mais grave crise da nossa história, né? Essa crise que vai de 2015 a hoje, 2019, né? Esses últimos 4 anos. É a pior crise da nossa história. A gente mergulhou e ficamos né, estagnados no fundo do poço. A economia não consegue retomar. Claro que não é por culpa só do que o Levy fez, mas pela insistência de todos que vieram, né, depois, o Meirelles, o Paulo Guedes, a insistência em manter uma política de austeridade, de corte de gasto, uma política que não vê o papel do Estado como relevante para retomar a atividade econômica. Beleza, Marcelo, obrigado, né? Chegamos aí no nosso tempo da live. Obrigado aí pela sua, mais uma vez, muito esclarecedora, assim, as coisas que você fala. Você tem uma capacidade legal de falar, né, de uma forma descomplicada do economês que a gente está acostumado e trazer para a gente, né, informações que são importantes para a gente entender o que está acontecendo no país e para a gente, como membros de um partido político, conseguir, né, propor soluções de saída para uma crise que a gente já vem aí há muitos anos. Então, obrigado, Marcelo, foi muito legal, e vamos daqui uns dias marcar o nosso próximo encontro aí para destrinchar a economia e fazer uma coisa mais clara, né, desse mistério que ronda todos nós. Um abraço, irmão. Eu que agradeço, Canário, e louvo sempre a iniciativa, essas instâncias são muito boas, ótimo papo aqui sempre. E hoje, infelizmente, não tem uma poesia do Solano Trindade para encerrar, como eu fiz da última vez. Não consegui achar um poema que conseguisse fazer uma metáfora da nossa tragédia, da nossa política monetária, né? Infelizmente, fico devendo a poesia, quem sabe na próxima. Obrigado. Né? Valeu, Marcelo. Um abraço, meu irmão. Tchau. Um abraço, até mais.